Eu quero cumprimentar a senadora Ana Rita e agradecer o convite para esse momento de instalação, de início dos trabalhos em 2013 da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal e cumprimentá-la porque a sua trajetória é uma trajetória de defesa de direitos daqueles segmentos mais vulneráveis e acredito que a senhora, à frente dessa comissão, fará um excelente trabalho em uma mesa diretora que conta com alguém que é a própria história de direitos humanos também neste país, a quem cumprimento, o senador João Capiberibe. Quero, portanto, ao cumprimentar a senhora e o senador João Capiberibe, antes mesmo de abraçar minhas colegas ministras, abraçar o senador Paulo Paim, que presidiu esta comissão até bem pouco tempo e que também ofereceu uma contribuição singular aos direitos humanos no país, um orgulho muito grande de tê-lo como senador do Brasil. E, neste caso, me permitam, um senador também vindo do Rio Grande, com uma contribuição tão importante desde o período constituinte até este momento. Eu cumprimento as queridas senadoras, eu quero cumprimentar as senadoras, mas antes, neste momento, as ministras, Eleonora Menigucci, ela nos lidera na temática que nós estamos aqui, na temática de gênero, ao mobilizarmos a nossa atuação em torno do 8 de março, nos lidera junto com a presidenta Dilma nas ações de gênero e de igualdade, e cumprimento, portanto, a ministra Eleonora Menigucci e a SPM. E, igualmente, a ministra Luísa Bairros, com o conjunto de relatos que aqui apresentou e de ações para desenvolvermos. Todas essas ações desenvolvidas e aqui destacadas como importantes pelas ministras são ações também relevantes para o conjunto do governo e nas quais nós nos inserimos sob a liderança das ministras na SPM e na CEPIR. E, igualmente, eu tenho uma grande admiração pela senadora Ângela Portela, colega que foi deputada e senadora hoje na mesa diretora do Senado Federal, a cumprimento, o senador Sérgio Petecão, o senador Paulo Davim, trabalhos muito significativos dos senhores e das senhoras, o senador Aníbal Diniz, o senador Randolfo Rodrigues, que esteve conosco aqui, as deputadas Janete Pietá, belíssimo trabalho sempre no Brasil, a partir do norte do país, a partir de São Paulo, e Janete Capiberibe, a partir, no caso, do norte do país. Ambas... sem dúvida. E a Yara Bernardi, que eu quero cumprimentar também. A deputada estadual Conceição Vieira, também agradeço a possibilidade de estarmos juntos, sempre dialogando com os parlamentares em todo o país, através das assembleias legislativas. Meus amigos e minhas amigas, a agenda de direitos humanos no Brasil, ela necessariamente passa pela agenda de gênero, que foi aqui apresentada pela ministra Eleonora. Em verdade, neste ano, e senadora Ana Rita, nós começamos o nosso trabalho neste ano, destacando que em 2013 completamos 20 anos da Convenção de Viena. E a Convenção de Viena é um marco a partir da sua disposição de reunir toda a temática de direitos humanos no mundo. Porque foi em 1993, em Viena, que nós afirmamos pela primeira vez os direitos das mulheres como direitos humanos. E a Convenção de Viena, ela tem um grande impacto dentro do Brasil. Toda a normativa internacional de direitos humanos, se há um país que procura, a cada ano, a cada trabalho, cumprir os seus compromissos no ambiente internacional, com as Nações Unidas, tem sido o Brasil, trazendo a normativa internacional de direitos humanos para dentro da norma nacional. A começar pela Constituição de 88. O importante de um encontro como este, porque é raro, senadora Ana Rita, que possamos as três estarmos reunidas em um mesmo ambiente, destacando os trabalhos que são realizados sobre a temática de gênero, sobre a temática da igualdade racial e o combate ao racismo e o conjunto das ações de direitos humanos. Mas o mais importante é que a presidenta Dilma determina em cada uma das suas ações o trabalho articulado,
porque na CEPIR ou na SPM, ou em cada ministério, assim como na STH, as questões de direitos humanos têm que estar como fundamento de todas as políticas públicas. Então, sem dúvida, nós não temos uma pasta no enfrentamento ao racismo, uma pasta para a igualdade de gênero e uma pasta para os direitos humanos. A determinação da presidenta Dilma é que o governo por inteiro esteja atento à temática de gênero, atento ao tema da igualdade racial e atento ao fundamento de tudo isto, que é a Constituição Federal, e na Constituição Federal a cláusula pétrea dos direitos humanos como guarda-chuva de todas as políticas públicas a serem implementadas no Brasil. Eu quero referir a este tema e a este pano de fundo, porque na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nós temos que cumprir estas metas, articulando políticas públicas no conjunto do governo, a partir de uma relação prioritária com a SPM e com a CEPIR, mas pensando a relação com o governo como um todo. Eu entreguei aos senhores e senhoras agora, através da nossa assessoria, um relato do conjunto de iniciativas que nós realizamos e que organizam as iniciativas do plano de trabalho da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, à luz do Programa Nacional de Direitos Humanos, na sua terceira versão, o chamado PNDH3, que não é nada mais, nada menos, do que estarmos organizados para cumprirmos uma premissa de que os direitos humanos dizem respeito a todas as pessoas. No 8 de março, sem dúvida, destacando que, sobretudo, nós devemos nos mobilizar para repetirmos o que em Viena foi estabelecido, de que os direitos humanos, de que as mulheres têm direitos humanos, de que os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. Ou ainda, aquilo que os movimentos sociais destacavam há 20 anos atrás, de que sem as mulheres, os direitos não são humanos. Direitos humanos das mulheres, direitos humanos no enfrentamento às desigualdades raciais e étnicas no Brasil, com a nossa própria história, são aquilo que nós temos que produzir para chegarmos às comunidades e às populações mais vulneráveis dentro do Brasil. A Secretaria de Direitos Humanos, ela atua, senador Capiberibe, senadora Ana Rita, com duas linhas mestras, integradas essas linhas ao próprio Parlamento, ao Ministério Público no âmbito dos Estados e da União e a todos os parceiros de defesa de direitos, constituindo redes de promoção, igualdade e defesa de direitos. Em primeiro lugar, cabe à Secretaria de Direitos Humanos ser articuladora de políticas públicas para os segmentos mais vulneráveis, em uma série de linhas. Irmã na temática de gênero e da igualdade racial, como já citei, das demais secretarias, mas com o protagonismo e a responsabilidade primeira quando nós tratamos de direitos humanos de crianças e adolescentes, quando tratamos de direitos humanos das pessoas com deficiência no Brasil, quando tratamos dos direitos humanos das pessoas idosas no Brasil e daqueles especialmente vulneráveis pela violência, coordenando políticas de proteção de direitos no âmbito, por exemplo, dos programas de proteção a pessoas, o PROAVITA, o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos Ameaçados de Morte, estejam nos quilombos, minha querida ministra Luísa Bairros, nas florestas, na luta pela terra, ou estejam nas cidades, nas periferias urbanas, aqueles que enfrentam o crime e que denunciam a violência, encontram proteção num programa articulado, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria e atuação conjunta com o Ministério da Justiça. No âmbito também de um programa muito duro que nós temos, que eu sempre digo que é muito difícil, que é o PPCAM, o Programa voltado a crianças e adolescentes ameaçados de morte no Brasil. Justamente o programa para onde dirigimos a menina que, no norte do país, denunciando uma rede de tráfico de pessoas, uma rede criminosa, ela, com a coragem possível, o ímpeto de uma menina,
pega uma carona em meio a uma estrada, entra no conselho tutelar e diz, me ajudem. E com aquele pedido de ajuda, ela contribui para debelar uma rede criminosa atuante de sul a norte do Brasil, de norte a sul do Brasil, e move com o seu gesto e com a sua coragem uma rede de proteção. A missão dessas secretarias, igualmente o é, da Secretaria de Direitos Humanos, é articular redes no território nacional. É conseguir, a partir da missão e da meta que a presidenta Dilma ofereceu ao Brasil e que está cumprindo. A presidenta Dilma, recentemente, conseguiu dizer ao Brasil algo que precisa ser percebido à luz dos direitos humanos. O Brasil, no âmbito do Cadastro Único e do Bolsa Família, está erradicando a situação de pobreza extrema. O Brasil, portanto, é um novo Brasil, que conjuga economia e política social. O Brasil mudou a lógica e hoje nós podemos, os senhores e senhoras, como senadores e senadoras da República, terão um legado a partir dos seus mandatos de um país que tem outra relação com o direito à inclusão como direito humano, como direito de não viver na miséria, como direito de estar incluído a partir das políticas de renda e de direitos que a presidenta Dilma desenvolveu no Brasil e desenvolve no Brasil, baseada naquilo que foi inicialmente produzido no período de governo do presidente Lula. Mas por que eu me refiro a isso? Eu me refiro a isto porque viver sem miséria, assim como viver sem violência, é um direito humano essencial. É um direito humano essencial. Porque viver sem fome é um direito humano essencial. Mas, sobretudo, porque nós aqui, nós como Comissão de Direitos Humanos e nós como ministras de pastas de direitos humanos, sabemos que nós devemos fazer a outra parte. Se nos direitos sociais, se na inclusão econômica, o Brasil está dando saltos surpreendentes com a mudança do perfil econômico e social da nação, cabe a estas pastas, a esta comissão e a todos os brasileiros e brasileiras trabalharmos o enfrentamento à violência como uma prioridade idêntica, forte, porque nós precisamos mudar o que muito bem disse a ministra Eleonora, e eu repito do pronunciamento da ministra Eleonora e da ministra Luísa Bairros, repito aqui, a dimensão do enfrentamento à violência como uma questão essencial na nossa época, na nossa era, e que se conjuga, portanto, com as demais ações. Por isso, no âmbito das 3 secretarias de trabalho da SDH, na Secretaria de Direitos da Criança e Adolescente, passo a vocês um relato das nossas prioridades para o enfrentamento do tráfico de pessoas, que já foi apresentado pela ministra Eleonora, com decreto recentemente assinado pela presidenta Dilma, e o Programa Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual, a garantia, o sistema de garantias e fortalecimento dos conselhos tutelares, o SINASE, o Programa Socioeducativo, que também virou lei com apoio dessa casa, e que agora transforma-se em uma possibilidade real de proteção às crianças e adolescentes, aos adolescentes aqui, em conflito com a lei. A Rede Nacional sobre Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Passo aos senhores o relato sobre a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o nosso Viver Sem Limite, na expectativa de que nessa legislatura aprovemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, um Estatuto de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, à luz da Convenção das Nações Unidas, com a missão da inclusão social, da acessibilidade. Passo, senhores, a promoção dos direitos da pessoa idosa como uma missão comum em um Brasil que muda rapidamente o seu perfil em termos populacionais, o desafio de fortalecermos a política nacional de direitos da pessoa idosa, de erradicarmos o subregistro de nascimento, e termos no país uma política integrada, onde o documento de identidade primeiro, um registro de nascimento seja assegurado a todos os brasileiros e brasileiras, tendo em conta que o IBGE indica que, há 10 anos atrás, 20% dos brasileiros não tinham registro civil, não tinham qualquer documento, mas hoje nós ainda temos 6,6% dos brasileiros. E relato, ainda que rapidamente,
a necessidade do apoio deste parlamento, a votação da da chamada PEC do trabalho escravo, para que tenhamos o fim dessa violência absurda. Esta PEC dá um impulso essencial para o enfrentamento do trabalho escravo. Tenhamos juntos a aprovação do Fundo Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência, projeto de lei da senadora Lídice da Mata. Tenhamos, enfim, a PEC das trabalhadoras domésticas, que foi citada. Estamos analisando os projetos de lei sobre o tráfico de pessoas, que são oriundos da CPI sobre o tráfico de pessoas. E, por último, tenhamos a afirmação de que todos os brasileiros e brasileiras são detentores de direitos humanos. E, por isso, eu pediria a vocês que tirássemos brasileiros que estão na invisibilidade da lei desta condição. O parlamento brasileiro, a nação brasileira, precisa perceber direitos de todas as pessoas. E, neste caso, eu me dirijo a vocês com a abertura daqueles que compreendem que este plenário e este parlamento certamente não se move por discriminações de qualquer natureza. E, por isso, aqueles que sofrem a homofobia, aqueles que vivenciam os preconceitos homofóbicos, precisam ter uma lei. Precisam ter uma lei. Quando o Brasil enfrentou o racismo, assegurando a essa condição o que verdadeiramente ela é, um crime, nós tivemos um instrumento na mão de todos os brasileiros. E nós tivemos um instrumento que criou uma nova cultura, onde não é tolerável, não é aceito o racismo de nenhuma medida. E nós estamos aqui com a CEPIR, estamos aqui com movimentos tão vigorosos como os que foram relatados a partir do trabalho do próprio senador Paim. Mas o Brasil não conta com nenhuma lei. Em nenhum lugar está escrito o direito dos homossexuais brasileiros. Em nenhum lugar nós olhamos para os homossexuais como pessoas com idêntico direito. A Declaração Universal inicia dizendo da dignidade e direitos iguais. E a Constituição da República exige de nós o cumprimento e o estabelecimento de normas que possam assegurar esta igualdade de direitos a todas as pessoas. Eu pediria a vocês que votássemos uma matéria. Há um projeto de lei, o projeto de lei que tramita sobre o número de PLC 122. Esta é uma base importante, é um trabalho relevante. O parlamento tem condições. O parlamento é um lugar de escuta, de diálogo, de mediação, de busca de consensos. Só não há um patamar que poderá ser transposto, o patamar da dignidade humana. Para ela, contra a violência, todos devemos estar. Porque eu tenho certeza absoluta, olhando para os senhores e para as senhoras, que nós estamos unidos já contra a violência. Eu tenho certeza que não há um senador, que não há um deputado, que não há um brasileiro que filice efetivamente a defender qualquer legitimidade na violência contra qualquer ser humano. Se nós queremos enfrentar a violência totalmente no Brasil, nós devemos constituir um instrumento real que observe e que assegure a estes brasileiros um patamar de igualdade a todos os demais, retirando-os da condição de invisibilidade. Há poucos dias atrás, uma menina teve os dedos decepados numa ação policial porque ela tinha uma identidade homossexual. Há poucos momentos atrás, há poucos meses atrás, nós tivemos um irmão e outro, um pai e um filho, passeando de mãos dadas e abraçados em meio a uma rua, que foram atacados violentamente, diante de uma manifestação de carinho entre dois homens. Até quando nós teremos esta condição? Nós podemos dar um basta nisto, com caráter humanitário, com caráter respeitoso e com a possibilidade de darmos um passo à altura do Brasil,
Um passo à altura do Brasil reconhece em todos os brasileiros a mesma bandeira nacional, o mesmo hino nacional, os mesmos direitos, a mesma Constituição. Por isso, eu pediria a vocês uma atenção especial neste ano a esta matéria que é tão relevante para o Brasil. Muito obrigada.